Capítulo 5. Vamos ao leilão. Assim que as portas do avião se fecharam, naquele 1º de dezembro de 2006, Eike Batista e Rodolfo Landim se acomodaram lado a lado na fileira 12 do voo da finada companhia EAS, especializada no transporte de executivos, entre Nova York e Londres. Não havia intimidade entre eles, mas admiração mútua, desenvolvida ao longo dos últimos 6 meses. Landim dizia aos amigos que nunca vira, em seus tempos de Petrobras, alguém com tamanha ousadia e senso de oportunidade. Eike, por sua vez, estava impressionado com a postura profissional do colaborador, a quem se referia como seu zão por quem buscara durante um bom tempo. Landim, dizia o empresário, passava credibilidade ao grupo e fazia as coisas acontecerem. Nos últimos 6 meses, o executivo assumira as rédeas da negociação com a Cleveland-Cliffs, a primeira estrangeira a comprar uma fatia de um dos 3 sistemas da MMX. Ademais, tinha bom relacionamento com o time da mineradora e ajudava a aliviar a pressão sobre o chefe. Enquanto a aeromoça servia a refeição, começaram a falar de trabalho. Tinham pela frente 7 horas de jornada sobre o Atlântico e pelo menos uma antes de pegar no sono. Depois de uma semana visitando investidores em Nova York para mostrar os resultados da MMX, basicamente a obtenção de algumas licenças e o contrato de fornecimento de minério com a Cleveland-Cliffs, Eike sentia que ainda seria preciso resolver alguns nós antes de aplacar o ceticismo de parte dos investidores quanto aos riscos do projeto. Um dos desafios era abastecer de gás o Porto do Açu, onde terminava o mineroduto. Obter o combustível mais barato do que o preço da Petrobras seria a única forma de tornar viável o polo siderúrgico com que sonhava. E a única maneira de alcançar isso seria por meio de uma reserva própria. O Açu fica justamente no litoral da Bacia de Campos, 140 quilômetros ao norte de Macaé, onde está instalada a central de operações da Petrobras. Landim conhecia aquela área como poucos. Durante anos, fora engenheiro de reservatório e depois chefe da produção da estatal na região. Explicou a Eike que a média de acertos da Petrobras ali era de 50% e a margem de lucro, de 30%. O empresário ficou impressionado. Aquilo era muito melhor do que procurar ouro e se acostumar com a perspectiva de uma descoberta a cada 17.000 perfurações. Eike até pensara em tentar convencer a Petrobras ou alguma outra empresa a fornecer-lhe o gás mais barato. Depois daquele papo, entretanto, decidiu ter a própria petroleira para o que o seu zão, claro, teria de ajudá-lo. O executivo, porém, deparava-se com um conflito ético. Havia prometido a Lula e Dilma Rousseff que ficaria um ano longe do setor de petróleo, e falou ao chefe que não quebraria o compromisso. Não quero fazer. Ainda estou na quarentena. Porra, Landim, você assinou alguma coisa? Tem papel, tem contrato? Se não tem nada formal, vamos nessa. Apesar da pressão, ele resistia. Disse que só começaria a pensar na formação da nova companhia a partir de maio, quando vencesse a auto-estabelecida quarentena. Eike, contudo, estava obcecado. A agenda nos 3 dias em Londres era folgada. Seriam apenas 2 reuniões nos arredores do Hyde Park. Sobrava tempo para caminhar pelo parque, em conversas quase sempre monotemáticas sobre a nova empresa de petróleo que montariam. O assédio continuou no voo de volta ao Brasil. Acomodados na 5ª fila do voo 247 da British Airways, eles saboreavam o menu da primeira classe quando Eike teve um arrobo. Embora estivessem um do lado do outro, Eike, como se para tornar a coisa mais solene, arrancou a capa de um caderno universitário que tinha na pasta e escreveu a caneta, no verso, de Eike Batista Rodolfo Landim, meu amigo, após vários meses trabalhando com você, constatei que você pertence ao pequeno e seleto grupo de pessoas muito raras e muito especiais que conheci na minha vida. Você é transparente, ético ao máximo, profissional competente e disciplinado, SIC, um homem do bem.
Gostaria de convidá-lo a fazer parte da minha holding, como cavaleiro da Távola do Sol Eterno, fiel guerreiro escudeiro, um grande amigo. Em vez, SIC, de uma bela espada, você receberá 1% da minha holding mais 0,5% das minhas ações na MMX. Acho e quero que você tenha o mesmo NR que outros diretores. Uma das coisas mais gostosas na vida é trabalhar com amigos competentes e fiéis e dividir a riqueza criada. Você merece, do amigo Eike Batista. A proposta era tentadora, ao dar a Landim mais 0,5% de sua participação na MMX, Eike dobrava seu pacote de ações. E ainda havia 1% da minha holding. Era-lhe oferecido, portanto, 1% em todas as sociedades empresariais desenvolvidas pelo grupo na época, só a MMX fora a bolsa, mas Landim sabia que algumas companhias eram então preparadas para o mesmo fim. A oferta representava o suprassumo na escala de reconhecimento de Eike. Segundo os códigos do empresário, aqueles que detinham 1% de suas empresas compunham uma chamada Guarda Pretoriana, em referência ao corpo especial de soldados que protegia os imperadores romanos. No discurso de Eike, seus pretórios eram cavaleiros de honra encarregados de cuidar do seu império, e mereciam ser também seus sócios. Ficamos emocionados, apertamos as mãos e selamos o compromisso, de homem para homem, olho no olho, honra por honra, de que eu tocaria o projeto que veio a ser a UX, lembraria Landim, anos depois, em uma entrevista à revista Piauí. 2 De volta ao Brasil, guardou o bilhete e os canhotos das passagens aéreas, provas de uma promessa que cobraria quando chegasse a hora, e que incumbiu a 2 rapazes que trouxera para a área de novos negócios. Gabriel de Biasi, recém-saído do curso de Engenharia de Produção da PUC-Rio, e Marcelo Torres, que viera do Banco de Investimentos inglês Dresdner Clayworth, a missão de estudar o mercado de petróleo, sob a supervisão de Landim, que indicaria alguns nomes à composição da nova empresa. O primeiro, o de Francisco Gross, ex-presidente do BNDES, do Banco Central e, mais recentemente, também da Petrobras. Habilidoso, inteligente e com prestígio no mercado, Gross era perfeito para dar peso ao projeto. Eike planejava montar uma equipe estrelada. E Landim então começou a sondar o ambiente na Petrobras. Em março de 2007, o geólogo Paulo Mendonça, gerente executivo de exploração e produção da estatal, estava angustiado. Em sua comemoração de aniversário, realizada numa churrascaria do centro do Rio, entre taças de vinho e piadas de sacanagem, comentou com Landim, de quem fora colega, que pensava em se aposentar. Não aguento mais o Estrela, disse. Até para ele, otimista incorrigível, foi difícil segurar o moral depois do que ouvira do chefe, o diretor de exploração e produção da Petrobras Guilherme Estrela, naquele mesmo dia. Mendonça se esmerara em uma apresentação para a diretoria sobre o Golfo do Brasil, nome com o qual havia batizado a província do Pré-Sal, descoberta por uma de suas equipes, sob seu comando. Argumentando que aquela seria a maior fronteira exploratória da história da companhia, defendeu que a Petrobras comprasse mais blocos na área quando da próxima licitação da Agência Nacional do Petróleo, ANP, prevista para o final do ano. Mas José Sergio Gabrielli, presidente da estatal, descartou a ideia, dizendo que o portfólio da empresa na região já era suficientemente grande. Estrela, balançando a cabeça em sinal de concordância, complementou: os riscos do pré-sal eram muito altos, de modo que seria melhor ir mesmo com calma. Internamente, já se sabia que a área era promissora, embora os resultados dos testes que confirmariam o tamanho e o potencial das reservas ainda estivessem por ser conhecidos. Naquela época, a cúpula ainda via o pré-sal como obsessão de geólogo, uma coisa ainda incerta, lembra um membro da equipe de exploração da estatal. Antes da reunião, Estrela já passara uma descompostura em Mendonça. Quem você está pensando que é? Só quem pode dar nome de Golfo neste país é o presidente Lula.
Paulo Mendonça, aliás, estava longe de ser uma unanimidade na Petrobras. Baixinho, gordinho, àquela altura também já bastante calvo, com barba bem aparada e sempre de óculos, nascera em Portugal e viera para o Brasil ainda pequeno, com a família, que se instalaria em Assis, interior de São Paulo. Cursou geologia na USP e depois passou em um concurso da Petrobras, onde trabalhava desde os anos 1970. Mantinha um resistente sotaque português em pendor para contar piadas e colocar apelidos nos colegas, o que o fazia popular entre a peãozada, embora fosse visto com ressalvas pelos superiores. Apesar de ser considerado um geólogo talentoso e obstinado, exagerava no otimismo. Confiava demais na própria intuição e resistia muito antes de abandonar uma área, mesmo diante de resultados ruins. Em 34 anos de carreira, a insistência lhe rendera algumas boas descobertas e ascensão na hierarquia da estatal. Os decanos da companhia, no entanto, costumavam dizer que Mendonça só funcionava bem se houvesse algum superior para vigiá-lo. Landim, que tinha um relacionamento cordial, mas distante, com ele compartilhava dessa opinião. Meses antes de começar a montar a UGS, ao abrir uma revista e ver a foto do ex-colega, comentou com outros executivos de MMX, estão vendo esse cara aqui? Ele é um perigo. Naquele momento, contudo, quando precisava de quadros para reforçar a nova empresa, gostou de saber que Mendonça pensava em sair da Petrobras e lhe falou sobre a ideia de constituir uma empresa de petróleo. O geólogo, entretanto, não tinha noção de quem fosse Eike Batista, de modo que precisaria recorrer ao Google para entender que se tratava de um milionário ousado e empreendedor, que então abria o capital de suas firmas na Bolsa de Valores. Nos primeiros dias de junho de 2007, Eike recebeu Mendonça na sala de reuniões do Grupo X. Enquanto esperava, o português ficou admirando a vista espetacular da Baía de Guanabara. O empresário chegaria usando seu uniforme de trabalho mais comum para os dias em que só ficava no escritório, calça e camisa jeans com o logotipo da X e tênis de corrida. Meio sem jeito, Mendonça só o chamava de Dr. Eike. Só Eike, por favor. O empresário então perguntou sobre quais eram, na opinião do geólogo, as chances de sucesso de uma nova companhia de petróleo no Brasil. Com seu habitual entusiasmo, respondeu que eram inúmeras, e centrou-se nas descobertas do pré-sal. Dr. Eike, o Brasil não é apenas um país com petróleo. O Brasil é um país petrolífero. O empresário gostou da expressão, que repetiria ainda muitas vezes. Mendonça continuou. Foi muito bom para o Brasil que a Petrobras fosse monopolista por um tempo. Mas essa fase já passou. Hoje há espaço suficiente para mais uma petroleira brasileira e privada. Era tudo o que Eike queria ouvir. Vambora, vambora. Vamos fazer. Venha trabalhar com a gente. Você vai coordenar a nossa equipe de exploração e vai ganhar ações da nova empresa. A oferta ao futuro diretor de exploração da UGS era generosa. Além de um salário de R$75 mil mensais, o dobro do que ganhava na estatal, teria carro com motorista, celular pago pela companhia e um bônus de cerca de R$2 milhões no final dos 5 anos de contrato. Mendonça ainda tentou negociar com a Petrobras. Mas, quando disse à Estrela que se aposentaria, o diretor de exploração não fez força para que ficasse. Mendonça, então, decidiu se retirar. Nos meses seguintes, outros 50 funcionários da estatal o seguiriam rumo à empresa de Eike Batista, já então batizada de Óxido de Óleo, G de Gás. Aos outros diretores e gerentes, o empresário oferecia salários de R$40 a R$50 mil, o equivalente ao que ganhava o presidente da Petrobras. Alguns meses depois, para tentar estancar a sangria, a estatal acabaria tendo de aumentar o salário de seus gerentes. Se, antes do efeito Eike, ganhavam R$300 mil por ano, incluindo a participação nos lucros, depois dele a renda pularia para algo entre 500 e 600 mil anuais.
A estratégia de tirar talentos da Petrobras para a nova companhia X repetia a sistemática de atrair os melhores quadros da concorrência com vistas a implantar um projeto e vendê-lo ao mercado, como já ocorrera com a TVX e a MMX. Os técnicos da estatal conheciam como ninguém o subsolo brasileiro e detinham informações estratégicas pelas quais a concorrência pagaria fortunas. A empresa, porém, não tinha entre suas normas a determinação de que ex-funcionários de cargos sensíveis cumprissem quarentena antes de migrar, cláusula muito comum nos contratos de trabalho das companhias privadas e mesmo em órgãos públicos que lidam com informações críticas, como o Banco Central. No passado, quando a estatal possuía o monopólio da exploração, o fluxo de funcionários para o setor privado era muito limitado e, pode-se dizer, controlado informalmente pela própria Petrobras. Como todas as petroleiras privadas que operavam no Brasil eram obrigadas a se associar à estatal, ninguém contratava um ex-Petrobras sem autorização tácita da própria companhia. Se o tentasse, sofreria pesadas represálias. Esse código perdurava mesmo com o fim do monopólio, em 1997, porque a Petrobras permanecia como a mais poderosa empresa do Brasil, sócia de todas as grandes multinacionais atuantes no país. A consolidação e o crescimento das atividades da iniciativa privada e a crescente insatisfação dos funcionários da estatal, porém, começaram a tornar esse êxodo de talentos mais e mais difícil de conter. Os servidores de carreira, principalmente os mais graduados, andavam descontentes com o estilo de gestão imposto pelo PT, que privilegiava conexões partidárias em detrimento do mérito e que estabelecera um modelo de remuneração variável, que premiava da mesma forma o funcionário em início de carreira e o diretor, independentemente da contribuição de cada um para os resultados. 3 profissionais qualificados, com tempo de casa para se aposentar, mas em geral relativamente novos, alguns com menos de 50 anos, passaram a pedir a aposentadoria com o objetivo de iniciar uma nova carreira na concorrência. Ainda assim, era um movimento discreto e cuidadoso, para não melindrar a gigante. Eike Batista, todavia, desconhecia os protocolos da indústria do petróleo e escancarou a porta giratória, mirando em homens-chave, que haviam estado enfronhados em missões sensíveis na estatal como, por exemplo, o estudo e o desenvolvimento das províncias do pré-sal, a mais rica e promissora reserva já descoberta nos mares brasileiros, capaz de elevar o Brasil ao status de potência petrolífera. Para esses técnicos especiais, tinha um poderoso ímã a promessa de uma companhia ágil e sem burocracia, salários bem acima da média do mercado e os pacotes de ações que chamava de kit felicidade. Se a Petrobras não tratava bem seus talentos, ele os mimaria. Depois de Mendonça, o primeiro a vir, em fins de junho de 2007, foi Edmundo Marques, que chefiara na Petrobras as pesquisas do pré-sal na Bacia de Santos. Gaúcho alto, expansivo e sorridente, Marques ganhou de Mendonça o apelido de Kiko por ser bochechudo, como o personagem do seriado mexicano Chaves. Como ainda não havia um espaço reservado para a nova empresa, Mendonça e Marques foram alojados na sala de reuniões. Receberam um único laptop e uma missão: elaborar um plano de negócios com as áreas que a UXI poderia disputar no próximo leilão da AMP. Pouco importava que a licitação ainda não tivesse data marcada e ninguém soubesse quais seriam as áreas ofertadas. Eike apostava todas as fichas nas informações de Paulo Mendonça. Em um sábado de julho, Mendonça e Marcelo Torres tomaram um voo da American Airlines rumo a Nova York, onde fariam uma turnê de conversas preliminares com banqueiros e fundos de investimento, para sentir a receptividade ao projeto da nova petroleira. Lá se encontrariam com Landim, Gross e Eike, que viajava com a namorada e os filhos. Hospedaram-se no hotel preferido do patrão, o New York Palace, um 5 estrelas sediado em um edifício do século XIX, no centro de Manhattan.
Inaugurado na década de 1980, o hotel, que vivera anos de glória e era um cartão postal da cidade, estava sempre abarrotado de turistas brasileiros e já havia tempos precisava de uma reforma, mas ele que não se importava. Ali era venerado e suas gorjetas de $100, ansiosamente aguardadas. Ocupava sempre a mesma suíte espaçosa em um dos andares mais altos, que não trocaria por nenhuma outra em hotel algum, por mais moderno que fosse, pois tinha algo que adorava, uma pequena cozinha. Era lá que seu faz-tudo na cidade, o baixinho Sebastião Montemor, um ex-ponta-direita do Bom Sucesso, improvisava bandejas de cachorro-quente, milho enlatado frito na manteiga e várias rodadas de pipoca de micro-ondas que Eike, com seu apetite insaciável, traçava em quantidades industriais a qualquer tempo, principalmente depois do jantar. Embora estivesse oficialmente de férias, o chefe participaria de 2 reuniões junto com o grupo, uma na sede do Fidelity, em Boston, e outra em Toronto, com o Ontario Teachers Pension Plan, OTP, o fundo de aposentadoria dos professores da província de Ontário. Como se tratava apenas de uma sondagem, não havia roteiro, vídeos ou apresentações em PowerPoint. Só Eike falava, os outros ajudavam fornecendo informações. Na primeira visita, em Boston, Mendonça percebeu que o jogo seria alto. Sentados do outro lado da mesa, 2 gestores do banco, que já ganhara muito dinheiro com Eike Batista no passado. Ambos o tratavam com a cordialidade de quem recebe um velho amigo. Durante meia hora, o empresário discorreu sobre o mercado de petróleo, falou sobre o potencial de crescimento da economia brasileira e sobre as descobertas do pré-sal, que estavam para ganhar o noticiário. E concluiu com a frase de Mendonça: "O Brasil é um país petrolífero." Em seguida, ofereceu aos gestores do Fidelity metade da nova empresa por $1 bilhão. Ele colocaria 300 milhões e ficaria com a outra metade. Os banqueiros acharam muito caro. Mas Eike não perdeu a piada. "Ah, é? Você acha caro? E como você acha que vou pagar o combustível do meu avião?" E soltou uma sonora gargalhada. Mendonça estava impressionado com a nova vida. Toda noite, de seu quarto com vista para os prédios e as luzes de Manhattan, telefonava para seu parceiro de laptop, que ficara no Brasil. "Kiko, você não acredita como é o meu quarto. Nunca nos hospedamos em um hotel assim em todo o nosso tempo de Petrobras. E os vinhos? São os melhores que já tomei. É sensacional." Ele admirava o modo como Eike falava com os investidores, de igual para igual, e se encantara com a maneira confiante como vendia seu projeto. Naquela viagem, deu-se um episódio que marcaria Mendonça para sempre, que seria relembrado inúmeras vezes em seus anos de Oaks. O grupo chegava para a reunião em Toronto com o fundo de pensão dos professores, em que Eike tinha contatos de outros tempos. Ao entrar no elevador, o brasileiro foi reconhecido por uma senhora gordinha, de cabelos claros, que lhe perguntou: "O senhor é Eike Batista?" Diante da resposta positiva, ela emendou: "Mr. Batista, you are a legend in Canada." Apesar da debacle da TVX, pelo jeito ainda havia quem tivesse guardado dele apenas a imagem simpática de um Indiana Jones brasileiro, ousado e empreendedor. Eike, saboreando o momento, disse com disfarçada modéstia: "Oh, Legends de I." E a gordinha, já saindo do elevador, no Mr. Batista. "Legends never de I." Dali em diante, Mendonça só chamaria o patrão de Mr. Batista, que, em retorno, o apelidou de Dr. Will. Ele não era o único que estava encantado com o novo chefe. Assim que voltaram de viagem, Eike chamou para um drink em sua casa alguns dos recém-chegados a Oaks. Além do Dr. Will, foram convidados Edmundo Marques, o Kiko, responsável pelos dados da Bacia de Santos, José Sartori, braço direito de Mendonça, e Luiz Reis, gerente executivo de novos negócios. Logo que chegaram, o empresário os conduziu em um tour pela mansão.
Passearam pelo amplo jardim, onde Eike costumava brindar com champanhe, junto a uma fonte, suas maiores vitórias profissionais. E admiraram a vista da cidade e o Cristo Redentor iluminado, que parecia ainda mais próximo naquela noite de céu limpo. Pelo lado de fora, notaram a grossa espessura dos vidros da sala e concluíram que só podiam ser a prova de bala. No hall de entrada, o patrão exibia um de seus motores de lancha, dos tempos das corridas offshore. Livros de fotografias e sobre motores estavam dispostos sobre a mesa de centro. Nas paredes, alguns quadros. Tudo muito amplo e confortável. Chamou a atenção dos visitantes, contudo, o fato de não haver qualquer obra de arte valiosa ou peças de decoração da moda. O anfitrião os convidou então para tomar um vinho na churrasqueira contígua à casa, próxima ao spa com teto retrátil. É aqui que faço umas festas com políticos. Eles vêm aqui e parecem macaquinhos, pulando ao redor, contou, dando uma risadinha fina, sua marca registrada. Depois, abriu uma garrafa do californiano Opus One, o vinho mais caro e badalado produzido nos Estados Unidos, deu boas-vindas aos novatos e fez um brinde, seguido de uma preleção. Num tom grave, disse que, apesar de as ambições serem grandes, esperava que aquele grupo fosse austero nos gastos e realista nas expectativas da nova empresa. Explicou que recebiam pacotes de ações para que se sentissem parte do negócio. E revelou que o pai, Eliezer, fora contrário ao projeto de abrir uma companhia de petróleo. Ele achou muito arriscado. Puderam também contemplar, na garagem, a Mercedes-Benz prateada, ainda com um cheiro de nova, que era xodó do chefe. Orgulhoso, Eike deixou que entrassem no veículo, um dos 15 carros que tinha na garagem, resultado da inveterada paixão por velocidade, que o levará a adquirir também 3 lanchas, 3 aviões e um helicóptero. O prazer de adquirir aqueles brinquedinhos não cessava com o aumento da frota, pelo contrário. Nos anos seguintes, ainda compraria mais aviões e carros. Curioso com a novidade, Mendonça apressou-se a entrar e sentar-se no banco do motorista, mas, sem intimidade com modelos esportivos, teve de perguntar onde ficava a ignição. Entusiasmados, os petroleiros encheram Eike de perguntas. Qual a potência desse carro? Que velocidade alcança? E ele, deleitando-se com o sucesso da exibição, deu uma risadinha com o canto da boca e respondeu apenas, o suficiente. Como para Eike exibição pouca era bobagem, já decidira colocar a Mercedes no hall de entrada da casa, no mesmo local onde então havia um motor de lancha. Para que pudesse estacioná-la ali, no meio da sala, e ainda assim entrar e sair com a máquina sempre que desejasse, estava para ser feita uma obra que alargaria a porta. Depois do tour pela mansão, o grupo rumou para o Mr. Lan, a sala de jantar do chefe, no mesmo bairro, a 5 minutos de carro. Para impressionar o time, o empresário pediu que o chefe Lan fizesse seu tradicional show do macarrão, uma performance em que o chinês montava um pequeno balcão em frente à mesa do cliente e produzia massa ali, na hora. Conversaram sobre generalidades e tiveram uma noite agradável, em que o patrão, comportando-se como mestre de cerimônias, contaria histórias do passado e os ensinaria a comer os pratos do restaurante. No início, os escudeiros de Mendonça tiveram de se adaptar a uma realidade física bem menos confortável do que a da Petrobras. 10 técnicos dividiam espaço com as 3 estações de processamento dos dados sísmicos numa antiga salinha de telemarketing adaptada e com um aparelho de ar-condicionado bem fraco. O local ficava tão quente e apertado que logo foi apelidado de trincheira do Vietnã. O calor era tanto que um dos técnicos, mais suarento, passou a trabalhar sem camisa. Outro andava pelo escritório de chinelo de dedos, em razão de um problema que deixava seu pé inchado. O único que tinha sala própria era o seu Francisco Gross. Era agosto, faltava menos de 3 meses para o leilão da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, e era preciso completar um diagnóstico das áreas pelas quais a companhia faria suas ofertas.
As sísmicas eram como um ultrassom do subsolo, feito por navios especiais que rastreavam o território com um emissor de ondas sonoras. Os reflexos dessas ondas eram captados pelos equipamentos do navio e transformados em imagens. Quando chegou o primeiro pacote de dados sísmicos com a memória do subsolo, armazenado em um cartucho de menos de um palmo, Eike reclamou, foi nisso aí que eu coloquei $1 milhão. Naquele tempo, porém, até o orçamento enxuto motivava os recém-chegados. A agitação de uma startup, com tudo por fazer ao mesmo tempo análise dos dados, planos de exploração, conversas com advogados, era estimulante. Muitos daqueles profissionais haviam acalentado no passado o sonho de montar a própria empresa de petróleo. O dinheiro era bom, claro, mas a oportunidade era ainda mais valiosa. Ao mesmo tempo em que gestava Oaks numa saleta apertada, o grupo de Eike implantava as minas da MMX e montava uma empresa de energia elétrica, um porto, um mineroduto e ainda procurava local para construir um estaleiro. Eram todos negócios gigantescos, complexos, num país com enorme deficiência de mão de obra e dificuldades logísticas consideráveis. Construí-los todos simultaneamente era ato de tremenda ousadia. E, mesmo tendo tantos projetos para supervisionar, o empresário ainda despendia um bom tempo com decisões menores, como a escolha do chefe de seu novo barco turístico, o Pink Fleet, ou com uma firma de distribuição de pães que, segundo ele, revolucionaria o conceito de serviços no Rio de Janeiro, ideia que morreu rapidamente. Por um tempo, pensara também em adquirir a firma que administrava o bondinho do pão de açúcar e do Corcovado, outra ideia que também se esvaneceria. Naquela época, entretanto, tal dispersão de esforços não era encarada como um problema. Ao contrário, só contribuía para a admiração que os funcionários tinham por Eike. Eles achavam um gênio. Principalmente os menos graduados. O chefe parecia trabalhar 24 horas por dia. Em frenesi, andava pelo corredor cobrando os subordinados e tendo ideias. Eu vou ficar rico e fazer vocês mais ricos ainda, repetia. O fato de Eike chamar seu círculo mais próximo de guarda pretoriana tinha o objetivo de reforçar o vínculo entre eles, mas também ressaltava o caráter soberano de sua figura. Seus pretórios tinham os maiores pacotes de opções de ações e eram convidados para programas fora do horário de expediente. Jantares com as mulheres, viagens de jato para Nova York no final de semana e idas a Angra dos Reis significavam prestígio para o convidado. Landim, o Relações Institucionais Adriano Vaz e o diretor financeiro da holding Marcelo Chenioux eram convidados costumeiros. Eike tinha também o hábito de eleger um membro de sua guarda com o qual circular mais assiduamente. Quando isso acontecia, o executivo passava a ser conhecido como o personal friend da vez, apelido maldoso, que revelava a ciumeira permanente no entorno do patrão. Nessas disputas veladas, até as costumeiras ligações do chefe no meio da madrugada eram contabilizadas como vantagem. O alvo da chamada sempre dava um jeito de comentar na firma, no dia seguinte, que Eike o havia acordado com algum pedido ou ideia. Frequentemente, o tom da revelação era de enfado. Tudo fingimento. Os auxiliares amavam receber esses telefonemas. Por outro lado, os mais antigos, que o acompanhavam desde sua outra encarnação empresarial, viam aquele culto com desdém. Numa das vindas ao Rio, Zarta, o profeta do Apocalipse, que continuava administrando os recursos pessoais do empresário, agora a partir de Miami, encontrou-se com o geólogo Marques no bebedouro e lhe perguntou sobre como andavam as coisas. Empolgado, o novato disse que o chefe era fantástico, cheio de ideias inovadoras, um empreendedor sensacional. Zarta não perdoaria. Edmundo, você sabe por que Eike escolheu o sol para colocar no logotipo do grupo? Porque ele é como o sol. É bonito, brilha, atrai todas as atenções e todos giram em torno dele. Mas, se você chegar muito perto, queima.
Toma cuidado! Os técnicos da OGS tinham, naquela época, um temor, o de que fosse muito difícil encontrar investidores para bancar o começo da nova empresa. O plano desenhado por Eiki contava com duas etapas. A primeira, a captação de recursos entre um grupo fechado de bancos, fundos de pensão e grandes fundos de investimento. A meta era levantar US$ 1 bilhão para financiar a aquisição de blocos exploratórios no próximo leilão da AMP. Consistia, portanto, no mesmo negócio proposto ao Fidelity meses antes. Por aquele valor, os investidores comprariam 49% das ações na petroleira. Eiki, com 300 milhões, ficaria com os outros 51%. A operação previa ainda que, depois de estrear na bolsa a segunda etapa do plano, toda valorização acima de 20,63% seria dividida por igual entre eles e o empresário. Do mesmo modo, caso aquele patamar não fosse atingido, ele perderia participação. Para quem não estivesse habituado ao modelo de Eiki, parecia realmente muito improvável que alguém aceitasse tal equação, porque a OGS, a rigor, não passava de uma ideia, ademais desprovida de qualquer área de exploração garantida. Nos 2 meses seguintes, porém, os homens do empresário teriam mais de 60 reuniões no Brasil e no exterior, munidos de uma apresentação em PowerPoint e muita lábia. O ponto alto do roteiro de apresentação era um slide, incluído pelo próprio Eiki, em que se dizia que os 5 principais executivos da companhia, todos vindos da Petrobras, somavam 200 anos de experiência em prospecção de petróleo. Paulo Mendonça, o Dr. Will, ganhou um aposto ainda mais grandioso, responsável por encontrar 9 bilhões de barris nos últimos 5 anos. Em alguns encontros, no entanto, seriam bombardeados pelo ceticismo dos que consideravam tudo aquilo mirabolante. Um investidor do Canadá chegaria a perguntar: vocês estão brincando, né? Vocês são 7 pessoas, uma ideia, e querem que eu dê US$ 1 bilhão? Outro declararia: se o Eiki conseguir vender a OGS, pode chamá-lo de gênio. 4 Nem todos, entretanto, achavam os planos tão absurdos. O deus do timing, que já o massacrara no passado, vinha dando algumas vantagens ao empresário. Sua MMX, que estreara, um ano antes, avaliada em US$ 1,5 bilhão, já alcançara 5,2 bilhões e ele já arrecadara US$ 837 milhões vendendo participações na mineradora. Tinha então 2 outras empresas prontas para lançar no mercado, a MPX, de energia, e a LLX, de logística. E era um dos poucos a oferecer alternativas de investimento no Brasil para um mercado repleto de liquidez. Havia ainda outro trunfo: informação. Assim que tiveram acesso aos dados dos blocos que a AMP ofereceria no leilão, os geólogos de todas as grandes petroleiras identificaram um elemento novo: parte deles ficava sobre uma espessa camada de sal. Imaginaram então que, abaixo dela, deveria haver óleo, mas ninguém sabia ao certo quanto e onde. Os técnicos da OGS, contudo, não precisavam imaginar nada. Sabiam. Conheciam aqueles campos como a própria casa. E montaram uma estratégia para adquirir os melhores, o filé mignon, como dizia Eiki. Gastariam com as novas reservas os US$ 300 milhões que a companhia previra para o leilão. Aos poucos, o mercado foi se convencendo de que a OGS poderia, sim, atravessar o caminho da Petrobras e pegar os melhores blocos do pré-sal. A Shell, que conhecia a equipe de Mendonça, logo firmou um acordo com o Eiki para fazer lances conjuntos no leilão programado para o final do ano. Caberia à multinacional explorar os campos prioritários da lista elaborada pelo time do Dr. Will. Eram áreas com alto potencial petrolífero, ao redor das reservas hoje chamadas de Libra, Iara e Lula, e que se tornaram algumas das mais promissoras do pré-sal. Nos meses seguintes, a OGS fecharia outras 2 associações, com companhias descartadas pela Petrobras nas negociações prévias ao leilão, a dinamarquesa Maersk e a franco-britânica Perenco.
Tais parcerias foram fundamentais para que a petroleira perseguisse seu plano, pois fora proibida pela ANP de perfurar em águas profundas. Suas sócias, maiores e mais experientes, possuíam autorização e entraram no consórcio como operadoras. No final de outubro de 2007, a poucas semanas da licitação, tudo caminhava muito bem. EIC já conseguira 3 investidores internacionais para colocar na nova empresa $1 bilhão de que precisava. Só faltavam os últimos acertos nos contratos para que o dinheiro fosse depositado. A petroleira estava prestes a estrear no mercado em grande estilo. Mas aí aconteceu algo que mudou tudo. Um mês antes do leilão, no dia 26 de outubro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou no Rio de Janeiro acompanhado pelo ministro interino de Minas e Energia, Nelson Ubner, e do titular de Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende. Vinha para uma reunião secreta no Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Petrobras, o CENPES, no campus da UFRJ na Ilha do Fundão, na zona norte do Rio. O presidente era então aguardado pelo número 1 da Petrobras, José Sergio Gabrielli, e por alguns superintendentes e gerentes da estatal. Acomodados todos na sala de projeção, receberam óculos especiais para visão simulada em 3 dimensões e se puseram a acompanhar uma apresentação que descortinava a descoberta que revolucionaria a história da exploração do petróleo no Brasil. Testes realizados pela estatal indicaram que, a 300 quilômetros da costa, na Bacia de Santos, a mais de 6.000 metros de profundidade, no subsolo marinho, sob uma espessa camada de sal, havia uma reserva gigantesca de petróleo. A empresa já concluíra que, em apenas um campo, o de Tupi, havia algo entre 5 e 8 bilhões de barris de óleo leve, bem mais valorizado do que o petróleo pesado predominante na bacia de Campos. Só Tupi já seria capaz de elevar em 60% o total de reservas do país. Se os geólogos da Petrobras estivessem corretos, aquele mar de petróleo poderia conter 70 bilhões de barris, o que colocaria o Brasil no mesmo patamar de potências petrolíferas como a Nigéria ou a Venezuela. Em valores da época, todo aquele estoque valeria 8 vezes o PIB brasileiro. O problema, disse o diretor Estrela logo após a apresentação, era que 41 das 312 áreas a serem oferecidas na licitação da ANP certamente teriam petróleo sob a camada de sal. Segundo ele, a perfuração naqueles campos seria bem menos arriscada e muito mais rentável do que na bacia de Campos. Estrela e Gabrielli consideravam um crime de lesa pátria deixar que empresas privadas explorassem a nova fronteira de acordo com as regras em vigor no Brasil. Permitir que aquelas reservas fossem concedidas à iniciativa privada, disse Estrela, seria entregar aos concorrentes um bilhete premiado, expressão repetida ad nauseam pelo governo petista nos anos seguintes. Lula e alguns diretores da Petrobras demonstraram certa hesitação. Cancelar o leilão poderia repercutir muito mal e pareceria um ato de hostilidade ao setor privado. Mas Estrela tinha na manga um argumento que mexeria com os brios de Lula e ajudaria a definir a questão. Eike Batista acabara de levar para sua nova companhia de petróleo alguns geólogos-chave da estatal, gente que possuía muita informação sobre o pré-sal, como Paulo Mendonça e Luiz Reis, até então o responsável pelos contratos da Petrobras. A dupla, prosseguiu Estrela, sabia quais blocos interessavam a Petrobras e conhecia os lances que pretendia fazer por eles. Aqueles traidores roubariam a riqueza do Brasil. Segundo uma reportagem sobre o episódio publicada tempos depois pela revista Piauí, este último argumento faria Lula tomar uma decisão: vamos cancelar a 9ª rodada. Foda-se o mercado. No dia 8 de novembro, uma reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Energética, realizada na sede da Petrobras, no Rio de Janeiro, selou o futuro da UGS. Depois de avaliar o impacto negativo de deixar parados outros 271 blocos que nada tinham a ver com o pré-sal, os ministros presentes decidiriam seguir a sugestão do então diretor-geral da ANP, Haroldo Lima, e adotar um meio-termo.
A licitação iria em frente, mas sem o pré-sal. Logo após o encontro, Dilma Rousseff, já ministra da Casa Civil, anunciou a retirada dos 41 blocos da nova fronteira petrolífera da nona rodada do leilão da ANP. Na entrevista coletiva, a ministra explicou que solicitaria a exploração do pré-sal quando houvesse um marco regulatório específico para as novas reservas, capaz de render mais dividendos à União. 6h16, enquanto Dilma dava as últimas declarações na sede da Petrobras, no centro do Rio, Paulo Mendonça entrou na sala da UX, a 4 quilômetros dali. Com uma expressão apoplética. "Tiraram", disse ele. Os colegas de diretoria ficaram pálidos. O diretor financeiro Marcelo Torres pôs as mãos na cabeça. "Não pode ser. Não é verdade", balbuciou. Para a companhia, a notícia equivalia ao Armagedon. Apesar do caráter secreto da visita de Lula aos CENPES, eles haviam sido avisados a respeito por seus contatos na estatal. Tinham, também, ouvido boatos que se tornaram fortes naquele dia sobre a retirada dos blocos do pré-sal da licitação. Mas se recusavam a acreditar que fosse verdade. Não fazia sentido. Ninguém nunca fizera nada parecido. Lula se comprometera a respeitar contratos. Não faria isso. Com os boatos confirmados, no entanto, o diretor financeiro olhava para a pilha de papéis a serem assinados com os investidores no dia seguinte, passava as mãos nervosamente pelos cabelos lisos um tanto crescidos e chorava. Em meio ao choque, alguém falou: "Acabou tudo. Não vai ter empresa." Imediatamente, Mendonça Marques, o assessor direto de Mendonça Paulo Ricardo dos Santos e o gerente de interpretação José Sartori e o núcleo duro da UX, que participara do jantar na casa de Eike, fecharam-se na sala de Gross, que não estava. Não queriam que o resto da tropa percebesse o desespero. Ali, ficariam um tempo quietos e sem ação, até que se recompuseram e tomaram a única decisão possível naquele momento. No dia seguinte, ligariam para todos os investidores. Explicariam o que ocorrera e tentariam acalmá-los, obrigados, porém, a oferecer a opção de desistirem do negócio. Arrasados, foram para casa mais cedo, assim como o próprio empresário, que, ao ser informado do revés por Landim, embora perplexo e desiludido, não deixaria de reagir rápido. Ainda no carro, do celular, começou a ligar para os subordinados na holding e na UX. Queria que não se abatessem. E ordenou que começassem a pensar num plano B, que ele mesmo já esboçava. Estava seguro de que seus parceiros do Ontario Teachers, o fundo de pensão canadense, não o abandonariam, pois não haviam sofrido com a queda da TVX na década anterior, e seu diretor, Brian Gibson, era encantado por ele. Eike ligou imediatamente para Gibson e se pôs a ressaltar as vantagens do novo cenário. Sem os blocos do pré-sal, a concorrência seria menor. As grandes majors do petróleo, ansiosas para entrar na nova província petrolífera, viriam para o leilão com bem menos apetite. Tudo indicava, portanto, que seria uma disputa entre a UX e a Petrobras em que tinha mais chances de sair ganhando do que antes. Nem todos, porém, demonstravam tamanho otimismo e tal capacidade de reação. Naquela mesma noite, dois diretores do Grupo X se encontraram casualmente num jantar com empresários estrangeiros. Deu-se o seguinte diálogo: "Você está sabendo que a UX acabou? Calma, cara. Não fala isso na frente dos gringos. Eles vão achar uma saída. Vai ter de ser bem rápido, pois o leilão é daqui a 15 dias." De fato, os dias seguintes seriam tensos. A Shell pulou fora imediatamente. Se não havia mais pré-sal, a sociedade estava desfeita. Os telefones não paravam de tocar. Os investidores queriam falar com Eike e com Paulo Mendonça, mas eram todos encaminhados a Marcelo Torres, que, já bem mais calmo, repetia um discurso ensaiado. Não havia como esconder que o cenário ficara mais difícil, mas ele pedia um tempo para reelaborar os planos. Enquanto refaziam tudo, Mendonça arquitetou um almoço com os funcionários no Lamas,
restaurante tradicional a poucos passos do Largo do Machado e próximo à sede da empresa. A ideia era reanimar a tropa e garantir a todos que aquele percalço não os abateria. Até Gross, normalmente mais distante, compareceu ao encontro, que terminou com brindes e reforçou a coesão entre os petroleiros. De volta ao escritório, o núcleo duro da Oxy concentrou-se, primeiro, em listar o que poderia haver de valor entre os blocos remanescentes no leilão, que ocorreria em menos de 10 dias. Dada a falta de opções, as áreas da Bacia de Campos, consideradas como a segunda linha da estratégia da companhia, foram promovidas à prioridade. Os Diamond Blocks, como Eike costumava descrevê-las aos investidores. Os executivos da Oxy conheciam a região, onde se concentrava quase toda a produção da Petrobras, e decidiram apostar no que parecia mais provável. Campos seria, segundo se dizia internamente, a vaca leiteira da qual jorraria uma produção estável, ainda que pequena. Em paralelo, decidiram se arriscar comprando áreas nas águas rasas de Santos, e em terra, nos estados do Pará e do Maranhão. Em poucos dias, com os mapas todos refeitos e o novo discurso na ponta da língua, Marcelo Torres começou a procurar os investidores novamente, para apresentar o plano B. Nessa nova abordagem, reluzia a promessa de que se poderia encontrar petróleo na camada pré-sal das águas de Santos. Como se tratavam de áreas menos visadas, seria até mais barato. Se desse certo, equivaleria a ganhar na Mega Sena, tanto por causa dos lucros da exploração quanto pelo fato de aquela ser uma aposta altamente arriscada. Os técnicos da Oxy sabiam daquele risco, mas o importante, naquele momento, era mostrar que tinham domínio completo sobre o que faziam, mesmo sem os blocos do pré-sal. Eike também se empenhou no novo discurso, pedindo para que confiassem em sua equipe. Seus executivos e técnicos eram os melhores do mercado, assegurava, um brilhante time de fazer inveja a qualquer outra petrolífera do planeta. Eles sabiam onde encontrar petróleo. Em poucos dias, os geólogos refizeram os planos. A tese passara a ser a de que a empresa conseguiria os mesmos resultados comprando áreas em águas rasas. Concentrando-se, pois, em buscar boas reservas nessas condições, colocaram novos mapas à disposição dos investidores e prenderam a respiração, esperando que as respostas viessem. Internamente, temia-se que depois de terem visto e ouvido tanta ênfase sobre a importância do pré-sal nos planos da companhia, os investidores se recusassem a comprar a crença de que tudo ficaria bem. Aquilo não pareceria uma solução fácil demais? Olhando em retrospecto, ciente hoje do desfecho que afinal teve a aventura, a resposta óbvia seria sim, era uma solução fácil demais para fazer sentido. Naquele momento, porém, a vontade de comprar Brasil como se falava no mercado e de entrar, nem que fosse de penetra, na festa do pré-sal faria com que os investidores subestimassem a magnitude do revés supostamente contornado pela Oxy. Assim, com as exceções do fundo americano Carval, ligado à multinacional Cargill, que abandonou o empreendimento, e do Opportunity, do banqueiro Daniel Dantas, que reduziu suas cotas, os outros mantiveram as apostas e até aumentaram um pouco os valores, para cobrir o vácuo decorrente das saídas. Grandes casas de investimento como Gávea, de Arminio Fraga, Pactual e Morgan Stanley continuavam a confiar no faro de Eike de seu Dream Team. A equipe da Oxy chegou ao Hotel Indissor, na Barra da Tijuca, em 26 de novembro de 2007, um dia antes do leilão da AMP. Hospedaram-se em 8 quartos e reservaram outro, onde seria instalado o QG, com impressoras, computadores e mesa de teleconferência. Por iniciativa de Paulo Mendonça, uma empresa de segurança fez uma varredura em busca de aparelhos de escuta ambiente telefônica. Nada encontrou. Para não eriçar o espírito competitivo dos ex-colegas e agora inimigos na Petrobras, nenhum deles saiu para jantar, tampouco ficou circulando pelo hotel. Havia uma grande expectativa no ar. Pela primeira vez, estariam no campo oposto ao da antiga empregadora. Até a última hora, entretanto, mantiveram-se divididos sobre o rumo a seguir.
Nas primeiras horas da manhã, conectaram o aparelho de teleconferência ao telefone do chefe, que falava de casa. Procurando ser rápidos, cada lado expôs seu ponto de vista. Landim e Gross achavam que a companhia deveria ser conservadora nas ofertas. Depois da retirada dos campos do pré-sal, haviam até chegado a sugerir que a UGSI abandonasse o leilão e esperasse por uma oportunidade melhor. Argumentavam que a equipe não tivera tempo suficiente para elaborar a nova estratégia e sustentavam que não faria mal aguardar, já que não faltaria dinheiro para comprar, no futuro, os mesmos blocos diretamente de outras empresas. Paulo Mendonça discordava frontalmente. Estava certo de que aquela seria a última chance de conseguir áreas nas bacias de Campos e de Santos. Disse que conhecia Estrela e sua equipe, daí o porquê de antecipar um longo bloqueio para a entrada de empresas privadas em novas zonas exploratórias. Portanto, já que não tinham mais o pré-sal, não podiam se dar ao luxo de uma estreia tímida, com poucos campos para perfurar. Tinham de adquirir tantos blocos quanto possível, e pelo preço que fosse necessário, mesmo que gastassem todo o dinheiro, e mesmo que fossem blocos menos rentáveis. O importante, insistia, era montar uma carteira que sustentasse a companhia até um eventual leilão do pré-sal. Como no pôquer, o que Mendonça propunha era colocar todas as fichas na mesa e bancar o jogo. Eike escutou tudo e ficou em silêncio. Depois de alguns segundos, sua voz de locutor fez-se ouvir no microfone da mesa de reuniões. Vamos para o leilão. Como um bom jogador, bancar a aposta. Nas horas que se seguiram, orientou seu Dream Team pelo telefone, lance a lance, convocando-os a pensar maior e a fazer movimentos mais ousados. Anos mais tarde, numa entrevista, Mendonça se recordaria assim daqueles momentos. O Francisco dizia: não, tá bom. Já botamos muito dinheiro na mesa. E o Eike compra tudo o que estiver aí em volta. Eu falei: não é possível. Ele é jovem, não conhece geologia. Esses lotes a Petrobras considerava subalternos. Mas ele estava certíssimo para não dar pista aos concorrentes sobre quais blocos tentariam comprar. Mendonça e os ex-Petrobras ficaram escondidos no QG e enviaram ao saguão para entregar os envelopes com as ofertas dois funcionários novos e desconhecidos no meio. Temiam que o pessoal da Petrobras lhes tentasse anular a estratégia, tirando da manga lances maiores na última hora, caso descobrisse as áreas pelas quais a UGSI faria a proposta. Quando a porta do auditório do Hotel Indisor se fechou e os envelopes foram abertos, a UGSI havia despejado metade do dinheiro captado com os investidores, 1,4 bilhão de reais, por 21 blocos exploratórios, 7 dos quais em consórcio com outras empresas. Todos os lances terminavam em 63, o número da sorte de Eike. O desempenho da nova petroleira deixou os rivais da Petrobras embasbacados. O valor desembolsado pela UGSI representava 3/4 da arrecadação de todo o leilão. Um único bloco nas águas rasas da Bacia de Santos fora arrematado pela empresa de Eike por 344 milhões de reais, o maior lance da história da AMP8, uma performance que atrairá todas as atenções e transformará a UGSI na grande estrela do setor de petróleo. Quando finalmente desceram para o hall do hotel e encararam os ex-colegas de Petrobras, Mendonça e sua turma estavam triunfantes. Apesar do boicote da estatal, eles haviam conseguido. Mostraram que tinham cacife, doravante, teriam também uma petroleira de verdade, com as próprias áreas a explorar e desenvolver. Uma hora depois, juntaram-se a Eike na filial do restaurante português Antiquários da Barra da Tijuca, nos arredores do hotel. Acomodados numa mesa grande no mezanino, saborearam a vitória com vinho, caipirinha, champanhe e muitos brindes. Seguindo o hábito que já se tornava tradição no grupo, o empresário se levantou e fez um discurso elogiando a coragem e a dedicação da equipe. Todos os 30 funcionários fizeram questão de falar. A euforia era tanta que, ao final, ninguém mais prestava atenção ao que se dizia, tantos os brindes e as garrafas de vinho compartilhadas.
tarde da noite, bêbados e felizes, os garotos de ouro de Ike voltaram para casa. A Oxy acabara de nascer.